Ok, acho que podemos começar. Sejam bem-vindos ao curso da iniciante da Forex Academy Club. Eu chamo Gonçalo Gonçalves e vou ser então aqui o mentor ao longo do curso. Portanto, a aula vai funcionar, eu vou partilhar o ecrã com vocês e vamos ter aqui uma apresentação, eu vou explicando, vou falando das coisas. E vocês depois, se tiverem alguma dúvida, se quiserem dizer alguma coisa, estão à vontade para me interromper e para falarem, ok? Ia pedir também para, se fosse possível, para ligarem a câmara, para não estarmos aqui, pronto, para eu ver também quem é que está aí do outro lado. Claro que não é obrigatório, se não se sentirem à vontade, estão à vontade para não terem câmara, mas só para ser assim menos informal, digamos assim. Só para eu ter aqui uma noção, mais ou menos, aqui alguém já tem experiência em negociar no mercado ou estão mesmo numa fase assim inicial e estão a começar a aprender agora? Eu estou a iniciar agora, não tenho experiência nenhuma. Ok, Pouca Já, experiência, já, tenho já pouca fiz, experiência. já fiz um curso anteriormente, mas algo assim muito breve. muito breve. Ok, então estamos aqui mais ou menos todos aqui no mesmo patamar, portanto, pronto, vieram aqui para o curso certo, para começar mesmo aqui do início, que é bastante importante termos aqui boas bases, e às vezes até é preferível pessoal que já vem que vem mesmo sem experiência nenhuma, porque às vezes é mais difícil às vezes eliminar os nossos velhos hábitos que não são tão bons do que criar e do que aprender coisas novas e criarmos então os nossos hábitos. Portanto, vamos começar então aqui com o nosso curso. Deixem-me só partilhar aqui o meu ecrã, que é para vocês verem a apresentação. Quando estiverem a ver, digam-me, se faz favor. Já está a aparecer. Já está? Ok, boa. Então pronto. Fazendo aqui, mostrando aqui só a agenda da aula 2, portanto, vamos começar aqui com uma pequena enquadramento. Estas primeiras três aulas vão ser um pouco teóricas, que é mais para enquadrar e aprendemos alguns conceitos que vão ser importantes, e depois a partir da próxima aula, a partir depois da quarta aula, vamos dedicar mais à análise técnica, que é onde vamos focar a maior parte do tempo do curso. Portanto, vamos ver aqui o que é o Forex e falar um pouco deste mercado. Vamos depois ver aqui os ativos que nós negociamos, que são pares de moedas, e depois vamos ver aqui no final alguns termos técnicos que são importantes e que vocês depois vão ter que usar no vosso dia-a-dia quando estiverem a negociar. Portanto, começando aqui com uma definição assim mais teórica do que é o mercado Forex. Forex basicamente é um acrónimo para Foreign Exchange Market, e vocês já devem se calhar ter ouvido a expressão, o nome em português, que é o mercado cambial. Portanto, o mercado cambial é o maior mercado do mundo em termos de liquidez. Ele em média transaciona por dia 6 trilhões de dólares, portanto, nós dizemos que ele é o maior mercado do mundo exatamente devido à liquidez e ao volume que existe em termos diários. Portanto, se nós formos aqui, só para vocês terem aqui uma ideia, se nós temos a Bolsa de Nova Iorque, que é uma das maiores bolsas do mundo, e se nós compararmos o volume que nós temos nessa bolsa, o volume que é transacionado nessa Bolsa de Nova Iorque com o do mercado cambial, a Bolsa de Nova Iorque nem chega a atingir os 2% de volume do mercado Forex. Só para vocês terem aqui uma noção do volume imenso que este mercado então movimenta. Este é um mercado que, em termos de horário, está aberto 5 dias por semana, de uma forma ininterrupta, portanto, em Portugal continental este mercado abre às 22 horas de domingo e só vai fechar às 22 horas de sexta-feira. Portanto, entre as 22 de domingo
até às 22 de sexta-feira, o mercado vai estar a funcionar 24 horas por dia e, portanto, desde que o mercado abre até ao mercado fechar, nós vamos poder abrir e fechar posições a qualquer altura. Depois, no fim de semana, aqui a partir das 22 horas de sexta-feira e até às 22 horas de domingo, o mercado vai se encontrar fechado, encerrado, e aí nós não conseguimos ou abrir posições, ou se deixarmos posições abertas para o fim de semana, também não vamos conseguir fechá-las. Portanto, só quando o mercado voltar a abrir é que vamos conseguir fazê-lo. Agora aqui, um exemplo para vocês perceberem aqui mais o que é isto do mercado Forex. Vocês, se calhar, já quando foram viajar, tiveram que trocar dinheiro. Por exemplo, se nós tivermos que ir à Inglaterra, por exemplo, à Grã-Bretanha, nós temos que trocar a moeda. Portanto, eles lá usam libras, nós aqui utilizamos euros e, portanto, se quisermos ter dinheiro físico, temos que trocar moeda. E, portanto, se nós fôssemos fazer essa viagem, vamos imaginar que nós iríamos então nós iríamos querer comprar 1000 libras e que na altura que nós íamos fazer esta conversão, 1 euro estava a valer 0,80 libras. E, portanto, nós, para ter 1000 libras, iríamos pagar aqui 1250 euros. Entretanto, fomos de férias, passámos lá uma semana e não gastámos nada desse valor que tínhamos trocado. E, portanto, quando voltamos, vamos querer então voltar a trocar as libras agora para euros. Só que o que é que aconteceu? Durante essa semana, o euro teve uma valorização face à libra. Ou seja, passou de 0,80 para 0,85. E nós que tínhamos libras, quando nós fomos voltar a trocar para euros, o que é que aconteceu? Em vez de recebermos agora os 1250 euros, apenas vamos receber aqui 1176, porque enquanto nós tínhamos libras, a libra desvalorizou face ao euro. E, portanto, nós aqui nesta operação acabámos por ter aqui uma perda de 74 euros numa semana. E, portanto, basicamente o mercado Forex consiste nisto. Portanto, a cotação, o valor de uma moeda em relação à outra está constantemente a alterar e o nosso objetivo é conseguir lucrar com estas flutuações do preço. Agora, o que é que nós então negociamos então aqui neste mercado? Portanto, os ativos que nós conseguimos negociar aqui no mercado Forex é então um par de divisas. Ou seja, nós temos que estar sempre a negociar uma moeda em relação à outra. Nós nunca podemos negociar uma moeda sozinha. Por exemplo, eu nunca posso dizer que eu quero comprar o euro ou que eu quero vender o euro. Nós aqui temos que dizer sempre, eu quero comprar o euro em relação ao dólar, por exemplo. Ou então eu quero comprar a libra em relação ao dólar. Ou eu quero vender o euro em relação à libra, por exemplo. Temos que operar sempre em pares. Portanto, nós aqui vamos ter aqui um exemplo aqui do par GBP-USD, que é a libra-dólar, e, portanto, se nós pensarmos que o GBP vai valorizar face ao dólar, nós dizemos que vamos comprar, ok? E, portanto, se nós acharmos, pelo contrário, que é o USD que vai valorizar face à libra, nós aqui vamos vender, abrimos uma posição de venda. Portanto, quando nós olhamos para um gráfico, vocês aqui conseguem reparar que quando nós então representamos aqui um par de uma moeda, temos sempre o primeiro par, temos sempre aqui o primeiro par, que neste caso é o GBP, e depois temos o segundo par, que é o USD. Quando nós estamos a olhar para um gráfico, nós vamos estar a olhar para o gráfico do GBP-USD. E, portanto, se o gráfico estiver a subir, significa que o GBP está a valorizar face ao USD. Se o gráfico estiver a descer, significa que o USD está a valorizar face ao GBP. Ok? Portanto, nós para negociar neste mercado, tal como em qualquer outro investimento, é preciso ter conhecimento para fazê-lo. E, portanto, nós aqui
neste tipo de mercado e no tipo de negociação que nós vamos fazer, nós necessitamos ter então conhecimento técnico e conhecimento fundamental. O conhecimento técnico, basicamente, é a análise do gráfico, portanto, utilizando ferramentas técnicas, instrumentos técnicos, ajudam-nos então a detectar as melhores áreas e os melhores momentos para fazer entradas, enquanto que uma análise fundamental vai se basear mais na análise de indicadores económicos e a partir daí vamos retirar conclusões e vamos então depois abrir as nossas posições. Isto vai depender, utilizar mais análise técnica ou mais análise fundamental vai depender sempre do tipo de trading que nós também vamos querer fazer, que já vamos ver mais à frente que tipos de trading é que existem. Portanto, que fatores é que afetam então este mercado e como é que o mercado se move e porque é que ele se move? Portanto, nós temos aqui dois espectros temporais neste tipo de mercado e, portanto, nós aqui podemos sempre ter um foco de curto prazo e um foco de longo prazo. E, portanto, nós aqui num foco mais de curto prazo, nós, neste mercado, as transações são imediatas. Isto é um mercado muito líquido. Ou seja, o que é que isto significa? Quando nós queremos comprar ou vender, essa transação ocorre imediatamente. Ou seja, quando isso acontece, dizemos que é um mercado líquido. Se nós, por exemplo, quisermos vender uma casa ou quisermos vender um carro, não basta carregar no botão de comprar ou vender e ele é logo vendido automaticamente. Temos sempre que esperar algum tempo. Portanto, aqui no mercado Forex isso é imediato e por isso é um mercado bastante líquido. E, portanto, a curto prazo, as cotações das moedas, os preços, vão variar de acordo com a lei da oferta e da procura. Ou seja, se naquele preciso momento se há mais compradores ou se há mais vendedores. Se houver mais compradores, o preço vai subir. Se houver mais vendedores, o preço vai descer. E, portanto, isto aqui, a curto prazo, não passa nada mais, nada menos do que um momento de especulação, digamos assim, que vai acabar por provocar a movimentação dos preços. Depois, se nos focarmos também agora numa fase mais a longo prazo, se o nosso foco for mais a longo prazo, nós podemos analisar aqui também os eventos políticos e económicos, as políticas monetárias dos países, os indicadores económicos mais importantes e através disto vamos conseguir prever e é através destes conceitos em que o preço vai basear para depois também fazer a sua movimentação no futuro. Portanto, mais a curto prazo utilizamos a análise técnica porque vamos estar aqui, o preço vai ser afetado aqui por um pouco de especulação. Enquanto que mais a longo prazo, se fizermos uma análise mais a longo prazo, temos que nos focar aqui mais em indicadores económicos, eventos políticos, etc., porque vai ser isso que vai afetar o preço de um determinado ativo, de um determinado par de moedas, então no longo prazo. Agora, em termos de participantes no mercado, quem é que participa no mercado? Portanto, temos aqui esta lista de participantes no mercado, temos aqui no topo dessa lista os governos e os bancos centrais, que são aqueles que têm, então, que provocam um maior volume neste mercado, e depois temos aqui no final os retail traders ou especuladores. Portanto, vocês aqui desta lista que nós temos aqui, governos, fundos de investimento, empresas, retail traders, quais é que acham que nós somos? Os tal traders, especuladores. Exatamente, Traders. exatamente. E vocês acham que, por exemplo, se todos nós tivéssemos imaginem que cada um de nós tinha uma conta assim de 1 milhão, por exemplo, e abríamos todos ao mesmo tempo a mesma posição, acham que isso iria afetar o mercado de alguma forma ou não? Acho que é um valor mínimo para o mercado, que é um valor demasiado baixo para ter alguma influência. Exatamente. Os bancos têm Exato. 50%. Exato, portanto, nós aqui, mesmo tendo assim, o que para nós é um grande valor,
se formos a comparar com o valor diário que é transacionado neste mercado, acaba por não ser nada. E mesmo que nós então abríssemos essa posição ao mesmo tempo, se estivéssemos a olhar para o gráfico, muito provavelmente, quase de certeza, que o mais provável era nada acontecer. Porque nós retail traders, especuladores, não temos poder nenhum, não temos influência nenhuma sobre o mercado, ok? Aqui são os bancos centrais, os fundos de investimento, isso sim, são estas instituições que têm a capacidade para mexer no mercado, porque eles, quando abrem uma posição, quando estão a investir, investem aos milhões e aos bilhões de cada vez, e portanto, isso sim, nós não conseguimos competir com isso, e portanto, por isso é que não temos então esse poder de mover o mercado. Agora, em relação aqui à segurança do mercado de Forex, o que é que vocês acham? É um mercado seguro? Acham que é um esquema? Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Acho que comparado aos outros mercados é muito mais seguro, muito mais estável, né? Ok. Pronto, é exatamente isso. Portanto, isto aqui o Forex é um mercado seguro para investir. Não sei se vocês estiveram a par ou não, mas por volta de há 3 anos criou-se aí uma grande tendência, digamos assim, em que alguns esquemas envolviam este mercado, e por este mercado estar envolvido nesses esquemas, digamos assim, o nome do mercado, o nome do Forex Trading foi manchado por isso mesmo. Mas tal como havia esquemas que utilizavam este mercado, há esquemas que utilizam outros meios. Portanto, não é por este mercado ser utilizado num esquema que ele vai ser considerado um esquema, ok? Aqui o que importa perceber é que o mercado Forex é um mercado seguro, portanto, já existe desde 1970 e é um mercado regulado. E, portanto, só pelo facto de ser regulado, logo aí já nos dá uma confiança enorme para poder investir neste tipo de mercado. Temos então aqui a FCA, que é uma das entidades reguladoras do Reino Unido, e aqui em Portugal temos a CMVM, que vocês já devem ter ouvido falar. Agora, aqui, onde é que está aqui o perigo, digamos assim, deste tipo de mercado? Portanto, aqui o perigo disto tem a ver com as corretoras. Nós, para investir neste mercado, desculpem, nós para investir neste mercado é preciso intermediários financeiros, ou seja, algum intermediário que nos ligue a nós e ao mercado, que nos possibilite investir no mercado. E esse intermediário financeiro vai ser então a corretora, que é onde nós vamos depositar o nosso dinheiro. E agora, vai depender dessa corretora se o nosso dinheiro vai estar seguro ou não. Portanto, se a corretora for regulada, portanto, vocês aí não têm que se preocupar com nada, não devem temer se amanhã acordarem e forem à vossa conta e o vosso dinheiro não estiver lá, ou se quiserem fazer um levantamento e não conseguirem, ok? Portanto, se a corretora é regulada, tem que cumprir ali com determinados regulamentos, de modo a satisfazer os clientes, e caso não o façam, será sempre punida e vocês terão sempre alguma proteção da parte da lei, digamos assim. Agora, se vocês optarem por depositarem o vosso dinheiro numa corretora que não seja regulada, por exemplo, temos corretoras em zonas offshore, em paraísos fiscais, que têm ou não regulação, dependendo dessa zona, mas se vocês optarem por uma corretora não regulada, o que vos pode acontecer é, ou num dia chegam à vossa conta e não têm lá o dinheiro, ou então não conseguem fazer o levantamento. E vocês aí não têm muito a fazer, porque mesmo que reclamem, não têm regulamentos, não têm leis que vos protejam enquanto clientes, digamos assim. Portanto, não têm a quem reclamar, não têm onde reclamar, e portanto aí sim o melhor é mesmo dar o dinheiro como perdido. Portanto, resumindo aqui, é um mercado seguro se a nossa corretora também for segura, ok? Vocês escolhendo aqui a corretora regulada,
não têm que se preocupar então se o vosso dinheiro vai desaparecer ou não. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em atenção é o mercado ser seguro não significa que vocês vão fazer lucro no mercado. Portanto, isto de fazer lucro no mercado vai depender inteiramente de vocês. Aqui a segurança apenas nos diz se, ok, o nosso dinheiro vai ficar lá, não vai desaparecer e nós, quando quisermos, vamos conseguir levantar o dinheiro. Agora, em termos de lucros, isto só depende exatamente de nós, de cada um, e da forma como nós vamos negociar. Portanto, se alguém que não tem conhecimento nenhum tentar negociar neste mercado, o mais provável é perder o seu dinheiro todo, ok? Portanto, fazendo aqui um resumo aqui deste mercado, portanto, é considerado o maior mercado financeiro do mundo, precisamente devido ao volume que é transacionado diariamente, possui baixos custos de transação, portanto, vocês, quando estão a abrir posições através da corretora, vocês, essa corretora vai-vos cobrar sempre algumas taxas. Nós já vamos ver mais à frente. Mas são taxas assim, muito baixas, e, portanto, não fazem assim grande diferença nas nossas operações. É um mercado que está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, portanto, podemos negociar enquanto o mercado está aberto das 22 horas de domingo até às 22 horas de sexta-feira, podemos negociar a qualquer hora. É um mercado com elevada liquidez, ou seja, sempre que nós queremos vender ou sempre que nós queremos comprar, basta carregar no botão e essa operação ocorre de uma forma imediata, não temos de esperar tempo algum. É considerado o melhor mercado para fazer trading, principalmente day trading. Isto porquê? Porque então, devido ao elevado volume, tendo um elevado volume, este mercado significa que os preços se movimentam, têm grandes movimentos ao longo do dia. E nós, para conseguirmos lucrar com este mercado, nós vamos querer ver grandes movimentos. Se o mercado se não sair do sítio, digamos assim, nós não vamos conseguir lucrar. E, portanto, sendo um mercado com maior volume, vai ser aquele que nos vai dar várias oportunidades diárias para conseguirmos negociar. Agora, aqui, em relação então aqui ao horário do mercado. Portanto, como é que nós conseguimos subdividir aqui um dia, um horário no mercado Forex? Portanto, começamos aqui com a sessão australiana. Portanto, quando o mercado abre, temos aqui às 22 horas, temos a sessão australiana a abrir e que vai aqui até às 7 da manhã. Entretanto, depois, à meia-noite, vai abrir a sessão de Tóquio, que vai durar até às 9 da manhã. Depois, vamos ter então a sessão de Londres e depois a de Nova Iorque. A de Londres abrindo então aqui às 8 da manhã e a de Nova Iorque abrindo aqui à 1 da tarde. E, portanto, teoricamente, nós aqui em Portugal e até na Europa, nós aqui podemos, se tivermos um estilo de vida noturno, se a nossa rotina for durante o dia, teoricamente nós vamos negociar então aqui a sessão de Londres e a de Nova Iorque. Se tivermos uma rotina mais noturna, iremos então aqui negociar a sessão da Austrália e a de Tóquio. Atenção que estes horários aqui são horários aqui de Portugal continental, portanto, se forem viajar ou se estiverem noutro país, têm sempre que adaptar estes horários ao horário do local onde vocês estão. Portanto, aqui temos aqui um gráfico que nos relaciona então aqui. Do lado esquerdo temos aqui alguns ativos, alguns pares de moedas. Estas linhas aqui dizem-nos o volume transacionado nestes pares de moedas, tendo em conta aqui o tempo, ou seja, tendo em conta aqui as sessões que estão abertas. E o que nós conseguimos ver aqui é que aqui entre a meia-noite e as 8 da manhã, até aqui às 7 da manhã, que é onde temos a sessão de Tóquio e a australiana aberta durante a noite, vemos aqui que o AUD-JPY é o par com maior volume, ou seja, temos aqui o dólar australiano e o iene japonês. Portanto, são duas moedas asiáticas e, portanto, faz sentido que nas sessões asiáticas este par aqui, este ativo, seja aquele que apresente maior volume.
Depois temos aqui também o AUD-NZD, que é o dólar australiano com o dólar neozelandês, aqui também com bastante volume, e aqui o USD-JPY, em que temos o USD é o dólar americano e o JPY o iene japonês. Entretanto, aqui à medida que vamos avançando aqui no dia, abre então a sessão de Londres, abre também a sessão de Nova Iorque, e aqui começamos a ver que estes pares asiáticos começam a perder algum volume, e aqui os pares europeus e americanos, o Euro-USD, o Euro-GBP, o USD-CAD, começam então aqui a ganhar algum volume de transação. Portanto, isto aqui só para vos dizer que haverá sempre boas oportunidades a qualquer ou de noite ou durante o dia, apenas temos que escolher bem o que é que vamos negociar, digamos assim, e portanto é mais provável que um par asiático apresente melhores oportunidades durante as sessões asiáticas e os pares europeus e americanos durante as respectivas sessões também. Agora, o que é isto de ser trader e fazer trading? Portanto, um trader não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que, através da análise técnica, da análise fundamental, no curto prazo ou mais a médio prazo, tenta aproveitar e lucrar com as oscilações dos preços. Portanto, nós aqui temos as duas hipóteses em lucrar, ou seja, para nós conseguirmos tirar lucro, o preço tanto pode subir ou tanto pode descer. Portanto, nós temos a opção ou de comprar ou de vender e basta-nos acertar, digamos assim, na direção que o preço vai para conseguirmos então fazer lucro. Portanto, o nosso trabalho enquanto traders é então de uma forma diária, digamos assim, ou até semanal, dependendo depois do nosso time frame, se estivermos a negociar mais no curto prazo ou mais a longo prazo, mas o nosso trabalho passa então por, através da análise técnica e também às vezes de alguma análise fundamental, olhar para os gráficos e tentar identificarmos então oportunidades de alta probabilidade com o objetivo então de tirar lucro então desses movimentos do preço. E portanto, nós enquanto traders existem aqui 3 tipos de trading que nós podemos fazer. Portanto, temos aqui o scalping, quem faz scalping nós chamamos de scalpers. Temos aqui day trading, portanto quem faz day trading nós chamamos de day traders, e depois temos aqui os swing traders que fazem swing trading. Portanto, aqui os scalpers, aqui o scalping é basicamente um estilo de trading mais estressante, em que o trader vai abrir e vai fechar posições numa questão de poucos minutos, portanto implica algum stress e estar em frente ao computador durante algum tempo. Aqui, day trading significa que vamos abrir e fechar uma posição no mesmo dia, portanto, eu posso abrir aqui uma posição às 8 ou às 9 da manhã e ela pode fechar ou uns minutos depois ou umas horas depois, desde que feche dentro do mesmo dia. Swing trading significa que nós vamos abrir uma posição e ela só vai fechar ou 2 dias depois, ou seja, ou no dia a seguir, pelo menos, ou então pode ir até 2 semanas. A partir ali de 3 semanas, nós podemos chamar também aqueles traders que seguram posições durante um mês ou até mais tempo, nós podemos chamar de position traders. E, portanto, à parte aqui destes estilos de trading, portanto, trading é uma atividade que nós temos que fazer um trabalho ativo, ou seja, não é algo que seja passivo, nós temos que ter alguma atividade. Nós temos aqui outra perspectiva de como é que conseguimos, outra perspectiva de investir no mercado e de uma forma mais passiva. Portanto, o investimento tradicional baseia-se então, por exemplo, se estivermos a comprar ações ou a comprar criptomoedas, o objetivo é através da análise que nós fazemos, por exemplo, se vamos comprar uma ação, nós vamos analisar primeiro a empresa e só depois é que decidimos se compramos ou não. E depois aí o nosso objetivo é comprar e não fazer mais nada. Apenas temos que esperar que com o tempo o valor dessa ação suba de modo a dar-nos lucros. E depois, durante esse período,
também podemos ganhar alguns dividendos. Portanto, nós aqui no curso vamos nos focar mais aqui na perspectiva de fazer trading, portanto, naquela perspectiva mais ativa que nós precisamos. E, portanto, como é que nós podemos então participar aqui neste mercado? Portanto, qualquer um pode investir, ninguém precisa ter uma certificação especial para conseguir investir. O importante aqui é ter conhecimento, primeiro, para investir neste mercado, que é para não estarmos a doar dinheiro, digamos assim, a perder dinheiro de forma desnecessária. E o único requisito então depois é, tal como eu vos disse há pouco, é termos uma conta numa corretora. Portanto, vai ser o nosso intermediário financeiro que vai fazer a ligação entre nós, investidores, e o mercado. E, portanto, vai ser através da corretora que nós vamos, então, investir no mercado. E é importante, então, como eu disse há pouco, que essa corretora seja regulada e que seja licenciada, então, para prestar este tipo de serviços financeiros. Agora, a corretora, escolher a corretora sem regulação é sempre um risco, até podem oferecer melhores condições, digamos assim, mas é sempre um risco porque nunca se sabe o que é que vai acontecer ao nosso dinheiro. Enquanto estão a negociar, podem sofrer manipulações de mercado e até podem ser cobradas taxas demasiado exageradas, mas nesse caso, como é não regulada, não podem fazer grande coisa. E, portanto, quando escolhem então essa corretora, é importante ter atenção a alguns aspectos, como, por exemplo, as comissões, qual é que é a reputação dessa reguladora e, portanto, nós por aí conseguimos ver quais é que são as condições de trading que elas oferecem e, portanto, a nossa escolha deve-se basear tendo em conta esses pontos. E, portanto, pegando aqui numa lista de corretoras, todas estas corretoras que nós mencionamos aqui, são corretoras com regulação, portanto, são corretoras seguras em que vocês podem depositar o vosso dinheiro e podem estar descansados. Agora, de todas estas aqui, aquela que nós achamos que é melhor e que presta os melhores serviços, que oferece as melhores condições de trading, é então a IC Markets. E, portanto, a IC Markets tem uma reputação bastante boa, é uma corretora que oferece excelentes condições de trading, portanto, tem uma grande rapidez na execução de mercado, ou seja, quando vocês carregam no botão de comprar ou de vender, aquilo é mesmo imediato, é 0.0, aquilo é mesmo uma questão de milissegundos. Por exemplo, se uma corretora não oferece aqui rapidez de execução, e se vocês dão ordem de abrir uma posição, aquilo só vos vai abrir a posição 1 ou 2 segundos depois, 1 ou 2 segundos pode não parecer nada, mas acreditem que pode fazer a diferença, principalmente numa perspectiva de day trading. Depois, a nível de taxas, também são as taxas são das melhores taxas do mercado. Para fazer levantamentos e depósitos também é bastante intuitivo e bastante rápido. E depois aqui um aspecto bastante importante é aqui o suporte que eles oferecem. Portanto, se nós tivermos alguma dúvida, eles têm um chat ao vivo e, portanto, basta-nos entrar no chat e começamos imediatamente a falar com um agente que nos vai esclarecer todas as dúvidas que temos e que nos vai ajudar nisso. Nós, entretanto, antes do curso começar, mandámos então aquele guia e aquela dica de vocês criarem conta na IC Markets. Alguém chegou a criar? Eu criei. Também criei. Ok, e correu tudo bem com a criação da conta? Não tiveram Sim. problema? Foi rápido até. Foi? Ok, boa. Eu também Pois, já tinha conta na ok. IC Markets já há algum tempo. Ok, boa. Se entretanto, se alguém não criou e depois estiver a criar e tiver algum problema, está sempre à vontade para mandar mensagem que nós depois ajudamos. Ok, passando então aqui agora para a segunda parte da nossa aula, vamos aqui para falar aqui sobre os pares de moedas. Portanto, tal como eu vos disse há pouco, os ativos que nós negociamos neste mercado são sempre
pares de moedas, é sempre aos pares. E, portanto, nós vamos ter que ter sempre duas moedas associadas a um ativo. E, portanto, vocês já repararam que aqui cada moeda é representada aqui por um símbolo de 3 letras. Por exemplo, o GBP é a Libra, o USD o dólar. Vocês depois nós vamos dar também uma tabela com as moedas que se transaciona mais e vocês depois vão ficar, isso rapidamente vos vai entrar na cabeça. E, portanto, se nós abrimos uma posição de compra no GBP-USD, por exemplo, significa que estamos a comprar o GBP e estamos a vender o USD e vice-versa, depois, como eu expliquei há pouco. Agora, quando nós temos aqui um par de moeda, por exemplo, temos aqui o Euro-USD, nós aqui à primeira moeda nós vamos chamar moeda base ou moeda principal. Nós aqui à segunda moeda do par vamos chamar sempre moeda cotada ou moeda secundária. E, portanto, nós quando temos um par, temos sempre depois uma cotação, temos sempre aqui um número, um valor à frente desse par. E o que é que isso significa? Portanto, significa que aqui neste caso 1 euro vai valer a 1,14 dólares, ok? Portanto, quando temos um par com uma cotação, significa sempre que uma unidade da moeda base, da primeira moeda, vai equivaler a X, a um determinado valor, que é a cotação da nossa moeda secundária, ok? Portanto, aqui temos então a lista de que eu vos falei, portanto, é a lista dos pares mais negociados e, portanto, são aqueles que vale a pena nós negociarmos, porque existem muito mais moedas do que estas que estão aqui, mas são moedas que não têm tanto volume de transação e que não compensa, não oferecem tão boas oportunidades para negociar. Portanto, temos aqui estas 8 moedas, temos aqui o USD, que é o dólar americano, o euro, o NZD, que é o dólar neozelandês, o AUD, dólar australiano, o CAD, que é o dólar do Canadá, o CHF, franco suíço, o GBP, a Libra, e aqui o JPY, que é o iene japonês. E, portanto, nós pegando sempre aqui em duas moedas, dá sempre para formar pares. Portanto, se eu pegar aqui no euro e o NZD, formamos aqui o euro ou NZD. Se eu pegar no euro CAD, formamos aqui o euro CAD. Se eu pegar aqui no AUD e no CAD, fica o AUD CAD. Portanto, nós utilizando estes pares, estas moedas aqui e formando os pares, esses são os pares que vocês podem negociar e que faz sentido vocês negociarem. Agora, de todas... O que? Alguma dúvida? Ok, não. De todos estes pares aqui, nós conseguimos então aqui nomear os pares principais, digamos assim, aqueles com maior volume. E, portanto, destes pares todos nós conseguimos identificar aqui o USD, o dólar, o euro, o iene japonês e a Libra, o GBP, como sendo aqueles pares principais que têm então mais volume diário. Agora, com todos os pares que existem, que é mesmo com estes que nós conseguimos negociar, nós conseguimos dividir então estes 3 pares aqui em 3 categorias diferentes. Portanto, começamos aqui temos aqui os pares de moedas maiores, ou em inglês dizemos major pairs, temos os pares de moedas menores, ou em inglês os minor pairs, e depois temos aqui as moedas exóticas, ou em inglês os exotics. Tendo em conta aqui estes nomes aqui, alguém tem algum palpite do que é que significa um par de moeda ser um par major, ser um par maior? Será as com mais transações, por exemplo, o euro, a libra, o dólar. Ok. Mais opiniões ou toda a gente vai por aí? Sim, penso que seja os pares que tenham mais volatilidade no mercado. Ok, então, passando então aqui para a definição, não é exatamente isso, mas também não está completamente errado. Portanto, nós aqui vamos dizer
que um par é um major pair se simplesmente tiver associado, se uma das moedas do par for o USD, ok? Portanto, seja o USD a moeda principal, a moeda cotada, ou seja o USD seja a moeda base, ou seja a moeda cotada, desde que o USD esteja presente então no par, nós vamos dizer que é um major pair. E exatamente os major pairs vão representar grande parte do volume de negócios deste mercado, ok? Portanto, é um conceito simples, basta ter o USD associado, que é logo considerado um major pair. E, portanto, passando então para os minor pairs, é exatamente o oposto. Portanto, são todos os outros pares que não têm aqui o USD associado, ok? Portanto, são todos os pares de moedas que conseguimos fazer com todas as outras moedas, exceto o USD. Agora, só por serem minor pairs, não significa que estes pares não tenham um volume de transação e que não sejam bons para negociar, ok? Estes pares também vão dar boas oportunidades e, por exemplo, ainda agora vos disse que o GBP e o JPY são duas das moedas que apresentam maior volume diário neste mercado. Portanto, este par, o GBP-JPY, é um par que oferece também bastantes oportunidades, também é um par bastante volátil, ok? Depois, aqui por fim, temos então aqui as moedas exóticas, que são pares de moedas que representam então países em desenvolvimento ou até de países europeus já desenvolvidos, mas que não são assim tão negociadas e, portanto, por não serem tão negociadas, são ativos que são bastante voláteis e que têm menor liquidez. E o que é que isto significa de elas serem altamente voláteis e de menor liquidez? Portanto, imaginem que, por exemplo, basta, vamos imaginar, pegamos aqui, logo aqui, neste exemplo aqui, o USD com a moeda de Hong Kong, por exemplo. Este ativo é um ativo que tem menos volume de transação e, portanto, imaginem, basta assim uma empresa basta assim um fundo de investimento fazer um investimento maior, digamos assim, e aquilo vai afetar o mercado, vai afetar aquele par de uma forma louca. Ou seja, é muito mais fácil do preço daquele ativo ser manipulado, porque simplesmente se aquilo não tem tanto volume, basta um fundo de investimento, por exemplo, abrir uma posição de alguns milhões, por exemplo, e aquilo vai logo, o preço desse ativo vai se movimentar de uma forma louca. E portanto é que dizemos que são altamente voláteis, porque eles rapidamente podem ser manipulados por uma grande instituição, basta elas abrirem posições assim com maior volume, que é o suficiente para afetar então o mercado. E depois têm menor liquidez exatamente por isso, por terem menos investidores a negociar então estes ativos. E o facto de serem tão altamente voláteis e não tão líquidos vai também resultar num custo de negociação mais alto. Ou seja, nós aqui vamos também pagar mais taxas para negociar este tipo de ativos. Portanto, isto basicamente são os riscos associados a estas moedas, que foi exatamente o que eu vos estive a explicar agora. Também conseguimos aqui encontrar que, por exemplo, é muito mais fácil vocês irem à internet e encontrarem informação sobre a política monetária e como é que está a economia dos Estados Unidos, por exemplo, do que a economia da Tailândia, ok? E, portanto, tendo esta facilidade, não tendo esta facilidade tão grande em encontrar essa informação sobre a economia, também é um risco que se acrescenta então a estas moedas. E, portanto, devido a todos estes riscos que nós tivemos aqui a falar, nós não negociamos moedas exóticas, portanto, apenas nos concentramos em negociar os major pairs e os minor pairs. Portanto, vocês agora que estão a começar, portanto, o ideal é focarem-se agora ao início nos major pairs para se ambientarem, digamos assim, mas depois quando já estiverem um pouco mais à frente, como é óbvio, podem também ir para os minor pairs, que então também vão dar excelentes oportunidades.
Ok, passando então aqui agora para a última parte da aula, aqui termos técnicos. Portanto, vamos falar aqui de alguns termos técnicos. Uns são importantes vocês terem a noção de que existem, outros são importantes e têm que saber no vosso dia-a-dia quando forem negociar. E, portanto, começando aqui com a stop loss, este é um conceito que vocês têm que saber obrigatoriamente. Cada vez que abrirem uma posição, vocês vão ter que usar stop loss. Portanto, e o que é isto do stop loss? O stop loss é basicamente uma zona, um preço pré-estabelecido, quando nós abrimos uma posição em que dizemos que, ok, se o preço for contra nós, imaginem que eu faço a minha análise e eu acho que o preço vai subir. Mas quando nós abrimos a posição, o preço vai contra nós e começa a descer. Nós utilizamos então o stop loss o stop loss é aquela zona em que nós dizemos que, ok, se o preço não cumprir a análise que eu fiz, se não cumprir com a minha previsão, chegando aqui a esta determinada zona do gráfico, a minha posição vai fechar em prejuízo automaticamente, ok? Portanto, é um conceito bastante importante, porque é através da stop loss que nós conseguimos controlar as nossas perdas e fazer uma boa gestão de risco. Nós depois, lá mais para a frente do curso, vamos ter uma boa aula de gestão de risco para ver como é que devemos gerir então a nossa conta. Mas, portanto, aqui stop loss é fundamental e quando vocês abrirem posição, quando abrirem uma posição, nunca devem abrir uma posição sem stop loss. Portanto, é obrigatório vocês utilizarem sempre uma stop loss. Portanto, é aquela zona do gráfico em que vocês dizem, ok, se o preço não cumprir o que eu disse, o que eu estipulei, eu vou sair do mercado em prejuízo nesta zona, ok? Portanto, toda a gente percebeu o que é stop loss? Sim. Sim? Sim. Ok, boa. Portanto, passando então para o próximo, que é o take profit, é exatamente o oposto da nossa stop loss. Portanto, também é um conceito bastante importante. Portanto, vai ser a zona do gráfico em que nós decidimos que, ok, o mercado vai respeitar a minha análise e eu vou querer sair em lucro nesta zona aqui, que vai ser o nosso take profit. E, portanto, se nós queremos comprar, o nosso take profit vai ficar ainda mais acima e vai ser a zona. O preço, entretanto, começa a subir e nós vamos definir então uma zona acima da nossa entrada para sair em lucro. Também é obrigatório negociar sempre com take profit. Porquê? Porque o lucro só é realizado, digamos assim, se nós sairmos do mercado, se nós fecharmos a nossa posição. Se nós estamos à espera que o preço vá na nossa direção infinitamente, digamos assim, isso não vai acontecer. E rapidamente uma posição que está 2, 3% em lucro pode passar para 0% e até para stop loss, ok? Portanto, é importante não sermos gananciosos e saber quando tirar os lucros do mercado. Portanto, o take profit também é bastante importante para definirmos então a zona em que nós queremos sair do mercado em lucro, ok? Pronto, passando então aqui para ordens pendentes, nós aqui não vamos utilizar isto, a nossa estratégia agora não inclui aqui a utilização destas ordens pendentes, mas nós falamos aqui para vocês terem também aqui uma noção, porque há estratégias que incluem a utilização destas ordens. Portanto, quando nós formos abrir posições, nós vamos utilizar sempre a execução de mercado. E o que é que isto significa? Significa que quando carregamos no vender ou no comprar, aquilo vai-nos abrir uma posição de forma imediata. Agora, temos aqui ordens pendentes que é em que nós vamos definir uma determinada zona, só quando o preço atingir essa determinada zona é que a posição vai ser aberta. Portanto, eu posso definir uma ordem pendente agora e se o preço só atingir a zona que eu defini daqui a 1 hora, essa posição só vai ser aberta daqui a 1 hora, de forma automática. Portanto, temos aqui o buy stop e o sell stop, que significa então que nós achamos que se o preço estiver a subir num buy stop, e se nós achamos que o preço ao atingir uma determinada zona vai continuar a subir, portanto, o preço vem de uma subida, definimos a nossa zona ainda acima do preço atual e quando o preço então atinge essa zona que nós definimos, o objetivo é que ele continue a subir. E um sell stop é exatamente o contrário, portanto, o preço vem a descer
nós definimos a nossa zona, se o preço atingir essa zona, achamos que ele vai continuar a descer. Então vamos definir a zona abaixo do preço atual e o preço, ao atingir então essa zona que nós definimos, ele vai abrir uma posição de venda automaticamente. Depois temos o buy limit e o sell limit, que é exatamente uma zona onde nós achamos que o preço vai inverter. Portanto, o preço vem a descer, aqui no buy limit. Se o preço vier a descer e nós acharmos que numa determinada zona ele vai inverter e vai começar a subir, nós utilizamos então o buy limit e marcamos, identificamos essa zona onde nós achamos que o preço vai inverter para iniciar subida. E o sell limit é exatamente a mesma coisa, mas o oposto. Portanto, o preço vem a subir e nós achamos que naquela zona ele vai inverter e vai começar a descer, então nessa zona nós vamos definir então essa ordem pendente. Ok? Em relação aqui às ordens pendentes, ficou alguma dúvida? Não, está tudo ok. Não? Ok. Olha, uma pergunta aqui. No caso, quando, por exemplo, se ela passar uma linha de suporte, né? E ela voltar, eu consigo de forma automática, pronto, se eu já deixar programado, ela vender. Eu já ouvi falar, não sei se o nome disso é pullback, né? Não sei Sim, se é esse termo sim, que você usa. Ela passa no suporte, ela volta e ela pode vender automático ou tem que ficar ali acompanhando? Eu posso deixar isso também de forma automática? Sim, podemos. Lá está, se nós aqui, ao utilizar uma ordem pendente, quando o preço quebra o suporte, por exemplo, nós depois podemos utilizar aqui um sell limit, portanto, o preço ao quebrar um suporte significa que ele está a cair, certo? Seria exatamente então isso, né? O Exatamente. pullback E seria depois, o buy limit ou o sell limit, no caso? exatamente, o pullback Ok. seria então um movimento para cima, nesse caso, e nós aqui iríamos utilizar o sell limit, por exemplo, e Sim, marcávamos a nossa zona nessa estrutura quebrada, ok? E depois o preço iria abrir automaticamente depois de fazer esse pullback, ok? Então eu Poderíamos posso utilizar colocar isso. várias linhas então de suporte à existência, tanto para definição de stop como para pullback, digamos assim, né? Sim, mas lá está, isso depois tem que ser feito com algum critério, ok? Tem que haver uma estratégia por trás da Sim, utilização sim. destas ordens e não podemos aplicá-las assim de uma forma aleatória, ok? Entendi. Obrigado. Nada. Ok, passando então aqui ao volume e à margem, portanto, aqui o volume ou lote basicamente é o tamanho do vosso investimento, portanto, é o que vocês vão investir. Aqui o lote standard, digamos assim, é 1 e, portanto, um lote corresponde a 100 mil dólares e, portanto, é o valor do contrato. Agora aqui, o que é que isto na prática significa? Portanto, vocês, cada vez que forem abrir uma posição, têm que calcular aqui o tamanho do lote. Portanto, nós mais à frente no curso vamos ensinar como calcular este lote. Portanto, isto vai ser sempre diferente de trade para trade e basicamente quanto maior for então este número aqui, quanto maior for o número do lote, maior será o tamanho do vosso investimento. Portanto, mais podem ganhar, mas também mais podem perder, ok? E portanto é exatamente isto. Aqui a margem é basicamente o capital que a corretora nos vai bloquear quando nós abrimos uma posição. Por exemplo, vamos ver aqui neste exemplo, portanto, temos aqui uma conta com 12.500 euros e abrimos aqui uma posição com um lote de 1.0. E, portanto, se formos aqui à margem, vemos que a corretora nos bloqueou 1.000 euros, ok? Então, quantas posições é que vocês, iguais a estas, com 1.0, de lote de 1.0, é que vocês acham que nós podemos abrir outra vez até a corretora não nos deixar abrir mais, digamos assim? Neste caso, 12. Exatamente. 12. Exatamente, as 12. Porquê? Portanto, nós temos 12.500 euros na conta. Se por cada trade com 1.0 que nós abrimos, a corretora nos bloqueia 1.000, nós conseguimos abrir 12 posições iguais, conseguimos abrir 12 posições com 1.0 até, portanto, por cada posição a corretora vai nos bloquear 1.000
se tivermos 12 posições iguais abertas, nós vamos ter então aqui 12.000 euros bloqueados, ok? É basicamente isto. Mas pronto, isto aqui, a margem, vocês não têm que se preocupar muito com isto, praticamente não vou utilizar no dia a dia. Aqui o lot size sim, portanto, porque tal como eu disse, em todas as trades têm que calcular um lot size diferente. Agora, temos aqui os spreads e os swaps. Isto basicamente são as taxas que a corretora nos vai cobrar. Portanto, aqui o spread é basicamente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Portanto, se vocês olharem para o gráfico de uma corretora, vão reparar sempre que temos ali duas linhas muito próximas. E, portanto, a diferença entre uma linha e a outra é então o spread. É então o spread. Das 8 às 9 é cripto e das 7 às 8 que E portanto, nós nesse spread, se vocês já repararam, quando vocês abrem uma posição, para quem já negociou, vocês vão começar sempre a posição em prejuízo. Porquê? Exatamente por causa deste spread, que é aquela comissão que a corretora vai cobrar. Aqui, em relação ao swap, isto aqui é mais para quem vai fazer swing trading, portanto, isto aqui é uma taxa também que a corretora cobra por um trader aguentar uma posição de um dia para o outro. Portanto, nós aqui no trading dizemos que um dia começa às 22 horas. Portanto, se eu abrir uma posição às 4 da tarde, às 5, às 2 da tarde, se eu abrir uma posição antes das 22, se ela continuar aberta depois das 22, então vai-me ser cobrado aqui um swap. E, portanto, por cada dia que a posição estiver aberta, vai ser sempre, por exemplo, se eu mantiver uma posição aberta durante 5 dias, vão-me ser cobrados 5 swaps, ok? E, portanto, é exatamente isto. É uma taxa que a corretora cobra por aguentarmos uma posição de um dia para o outro. Agora aqui, para terminar, temos aqui a alavancagem. Portanto, a alavancagem, assim, de uma forma muito básica e teórica, basicamente, permite aos investidores, permite aos traders negociarem, abrirem posições com um capital maior do que aquele que eles têm, ok? Não se assustem, porque aqui não é possível vocês perderem mais do que o que vocês depositaram, portanto, isso não pode, é impossível vocês ficarem com saldo negativo. Portanto, isto aqui, de uma forma muito prática, o que é que acontece? Por exemplo, se nós tivermos aqui uma conta, uma conta de $1000 e se tivermos uma alavancagem de 100 para 1, significa que nós, portanto, é fazer aqui os 1000 vezes os 1000 da alavancagem, que vai nos dar aqui, nós conseguimos abrir uma operação até $100.000. E o que é que isto significa? Lembram-se que eu há pouco vos disse que um lote corresponde a $100.000, mais ou menos. Portanto, vocês nesta conta de $100.000, vocês poderiam abrir aqui um lote de 1.0, ok? E, portanto, isto na prática é mais ou menos para isto que serve, mas vocês também não vão ter que utilizar isto ou saber isto, porque nós, fazendo uma correta gestão de risco, nós aqui arriscamos sempre 1 ou 2% da nossa conta por trade e, portanto, nós ao fazer isso, ao fazer essa correta gestão de risco, aqui a alavancagem e a margem que falámos há pouco nunca será posta em causa, ok? E, portanto, aqui um quadro só assim ilustrativo, por exemplo, aqui significa que quanto menor o investimento, maior será a alavancagem que nós precisamos para conseguir investir o mesmo montante, ok? Portanto, aqui se eu tiver 100 euros com uma alavancagem de 1 para 400, significa que eu vou conseguir abrir uma posição até 0.4 lotes. À medida que eu for aumentando aqui o investimento e diminuindo na mesma proporção aqui a alavancagem, eu vou mantendo aqui então o tamanho do investimento que eu consigo fazer, ok? Mas tal como eu disse, isto não é assim, é só para vocês terem uma noção, mas não se precisam de preocupar com isto, porque fazendo uma correta gestão de risco,
nem sequer vão utilizar a margem e a alavancagem, ok? Portanto, a aula 2 termina aqui. Foi aqui uma pequena introdução ao mercado e aqui alguns conceitos. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu tinha aqui uma. Quando nesta parte da alavancagem, o que é que costumas aconselhar? Eu normalmente faço um 200, não sei se... E as Ok, minhas contas sim, sim. são pequenas, são de 200 euros exatamente, portanto. Sim, pronto. Se vocês fizerem a conta através da IC Markets, vocês reparam que eles têm ou o site global ou o site da União Europeia. E na União Europeia, por lei, a alavancagem tem que ser de 1 para 30. Agora, tal como eu vos disse, aqui, ao fim e ao cabo, vai ser um pouco indiferente utilizarmos uma alavancagem de 1 para 400, de 1 para 100 ou de 1 para 30. Porquê? Porque nós aqui vamos cumprir sempre com as regras de gestão de risco, ou seja, vamos arriscar sempre 1 a 2% da nossa conta por trade. E ao fazer isso, vai-nos ser indiferente a alavancagem que nós vamos ter, ok? A alavancagem o que vos permite é abrir uma posição maior, ou seja, imaginem que eu aqui tinha duas contas de 400 euros, uma delas tinha uma alavancagem de 1 para 100 e outra de 1 para 400. Aqui o que iria mudar era, eu na conta de 1 para 100 iria conseguir abrir no máximo 0.4 lotes, enquanto que na conta de 1 para 400 tinha uma alavancagem 4 vezes maior, portanto iria conseguir abrir um lote 4 vezes maior, ou seja, 1.6. Mas agora, não era por me permitirem abrir um lote maior que eu iria abrir um lote maior, ok? Que eu nas duas contas, se cumprisse com a gestão de risco, iria sempre arriscar 1 ou 2% da minha conta, sendo as duas contas de 400 euros, o tamanho do lote que eu iria utilizar na minha posição iria ser igual nas duas contas, independentemente da minha alavancagem, ok? Por isso daí eu ter dito que, ao fim e ao cabo, vocês não iriam usar isto e acaba por ser um pouco diferente a alavancagem que vocês usam. Ok, obrigado. Okay. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, é uma dúvida. Eu queria saber como é que vocês fazem na questão do operacional. Se disse que o risco é de 1 a 2% por dia, né? E isso você diz em quantas ordens abertas? Por exemplo, uma ordem de 1%, 5 ordens? Qual você aconselharia para não expor tanto o risco no mercado? Ok, pronto, é assim, esse 1 a 2% é por posição, não é por dia, ok? Portanto, cada vez que nós abrimos uma trade, arriscamos 1 ou 2% no máximo. Agora, nós quando tivermos a aula de gestão de risco mais para a frente, vamos abordar isso mais a fundo, ok? Sim, sim. Mas eu posso já dizer aqui que, no máximo, nós definimos um máximo de 3 trades por dia. Portanto, arriscando 1 ou 2% por trade, e o máximo é 3 trades por dia, ok? Entendi. E pronto, isso são as regras, assim, muito rapidamente, são as nossas regras de gestão de risco. Mas nós lá mais para a frente iremos ter uma aula completamente dedicada a isso. Você também falou, no caso, aula 2, porque eu estou na primeira aula aqui, eu tô perdendo alguma aula que eu não sabia. Não, esta é a primeira aula do curso. Tá, então eu confundi, peço desculpa. É isso mesmo. Não faz mal. Mais alguém com dúvidas? Ok, pronto, parece que não, malta. Então pronto, eu agora, depois amanhã, vou aqui deixar este PowerPoint, no grupo do Telegram e depois amanhã envio-vos também a gravação desta aula. Portanto, vocês conseguem sempre ver os PowerPoints e conseguem assistir a esta aula de novo outra vez, se quiserem, ok? Portanto, se ninguém tem mais dúvidas, voltamos a ver na próxima aula, na segunda-feira, e desejo a todos um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, igualmente. Bom fim de semana para todos. Igualmente.